Olá! Olha, tem uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento, não importa onde ou quando. De onde a gente veio? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa busca, explorando as respostas que a humanidade criou e descobriu ao longo da nossa jornada incrível. Sabe, por muito, mas muito tempo mesmo, existiam basicamente dois grandes caminhos para tentar responder essa pergunta: o da fé e o da ciência. São duas abordagens bem diferentes para tentar decifrar um mesmíssimo mistério. E essas duas perspectivas nos dão visões de mundo completamente distintas. De um lado, a gente tem as histórias da criação divina, sabe? Cheias de propósito, de significado. Do outro lado, a gente tem a história que os ossos contam, que os fósseis revelam. Uma crônica de milhões de anos de mudanças bem lentas, graduais. Beleza, então vamos começar por aí. Antes de existir laboratório, telescópio, antes de tudo isso, como que se explicava a nossa existência? Bom, por milhares de anos, cada cultura, em cada canto do planeta, desenvolveu suas próprias narrativas. Histórias poderosíssimas para explicar a criação de tudo. E o nome que a gente dá para essas narrativas é mito de fundação. E olha, não eram só historinhas para passar o tempo, não. Elas eram a base da cultura, da identidade, da forma como um povo inteiro via o mundo. Cada uma é única, é fascinante. Pensa só, uma história como a do criacionismo, por exemplo. Ela está totalmente entrelaçada com a cultura, com os rituais, com o próprio senso de quem aquele povo é. Essas histórias davam as respostas e o sentido para as maiores questões da vida. Mas aí a gente chega no século XIX. E aí o jogo vira. Surge uma teoria nova, baseada em evidências, em observação, que propunha investigar nosso passado de um jeito completamente diferente. Imagina só esse cara, o naturalista Charles Darwin, viajando pelo mundo, observando, anotando tudo. Ele começou a perceber padrões. Ele via que fósseis de animais extintos pareciam com bichos que ainda viviam. Via que espécies em ilhas vizinhas tinham umas diferenças pequenas, mas cruciais. Eram pistas. Pistas de uma história totalmente nova. E aqui está a sacada genial dele, a seleção natural. E presta atenção, a ideia não é a sobrevivência do mais forte, mas sim do mais bem adaptado. Pequenas vantagens, tipo um bico um pouquinho mais eficiente para pegar comida, ou uma cor que ajuda a se camuflar melhor, isso fazia toda a diferença. Quem tinha essas vantagens sobrevivia mais, deixava mais filhos e passava essas características para frente. Esse processo, acontecendo por um tempo que a gente nem consegue imaginar direito, é o que chamamos de hominização. É a nossa própria saga evolutiva. É a jornada que nos fez andar sobre duas pernas, o que liberou nossas mãos para criar coisas e, o mais importante, o desenvolvimento de cérebros cada vez maiores e mais complexos. Cérebros capazes de linguagem, de planejar o futuro e de fazer arte. Então, com essa nova lente da ciência em mãos, vamos viajar no tempo, lá para o primeiro grande capítulo da história humana, a Era Paleolítica. A gente está falando do Paleolítico, ou da Idade da Pedra Lascada. E, gente, esse período foi longo, muito, muito longo. Foi a era em que nossos ancestrais viveram como nômades, sempre se movendo para sobreviver. Então, como era viver naquela época? Bom, era uma busca constante. A sobrevivência dependia de caçar, pescar, coletar frutas, raízes, o que a natureza oferecesse. E isso significava não ter casa fixa. O abrigo era o que dava. Uma caverna, uma cabana improvisada com galhos e peles de animais. Mas aí veio uma das maiores, se não a maior, revolução daquela era, o domínio do fogo. Já parou para pensar o que isso significou na prática? Cozinhar a comida tornou tudo mais nutritivo, mais fácil de digerir. O calor permitiu sobreviver a invernos rigorosos. E a luz? Ah, a luz. Ela afastava os predadores à noite e, talvez o mais importante, reunia as pessoas em volta da fogueira. Foi um divisor de águas total. E, claro, não dá para falar dessa época sem falar de tecnologia. As primeiras ferramentas eram de uma simplicidade genial. Essa técnica de bater uma pedra na outra para criar uma borda afiada para fazer machados de mão foi uma inovação tão boa, mas tão boa, que continuou sendo usada por mais de 1 milhão de anos. Consegue imaginar isso? Mas o tempo foi passando e a coisa foi ficando mais sofisticada, sabe? Nossos ancestrais começaram a usar outros materiais, como osso e chifre, para criar ferramentas super especializadas. Arpões para pescar, agulhas para costurar roupas de pele. Isso já mostra um nível de planejamento, de habilidade muito maior. Uma mente que olhava ao redor e via soluções em tudo.
Depois de literalmente milhões de anos se movendo de um lado para o outro, a humanidade estava prestes a viver a maior virada de chave da sua história. A hora de parar devagar e fincar raízes. E a mudança, olha, foi da água para o vinho. A gente sai do Paleolítico e entra no Neolítico. Na prática, isso significa trocar a vida nômade pela vida sedentária. Parar de só caçar e coletar para começar a produzir o próprio alimento. Trocar os abrigos temporários por aldeias permanentes. Ou seja, tudo mudou. E dá para ver essa revolução nas ferramentas. A gente sai da pedra lascada e entra na era da pedra polida. Pode parecer um detalhe, mas ao polir a pedra, era possível criar lâminas muito mais afiadas, mais resistentes, perfeitas para as novas tarefas que estavam surgindo, como derrubar árvores para criar campos de cultivo. Era uma ferramenta para um mundo novo. Então, para resumir a ópera, a grande virada foi a capacidade de produzir o próprio alimento, em vez de só correr atrás dele. A agricultura e a criação de animais permitiram que as pessoas se fixassem em um lugar só. E foi daí que nasceram as primeiras aldeias e, com o tempo, tudo que a gente conhece hoje como civilização. E para fechar essa nossa viagem, vamos falar de uma das coisas mais humanas dos nossos ancestrais. Aquela necessidade quase incontrolável de criar, de fazer arte. Imagina a cena. Lá no fundo de uma caverna escura, no silêncio, à luz de uma tocha, eles misturavam pigmentos feitos de minerais, de plantas e pintavam nas paredes. E não eram só rabiscos, não. Eram verdadeiros registros históricos, mostrando cenas do dia a dia, rituais e, principalmente, os grandes animais dos quais a vida deles dependia. Quando a gente olha para uma pintura como essa, a habilidade, os detalhes, é de cair o queixo, né? Isso não tem nada de primitivo. Pelo contrário, revela uma mente super sofisticada, com uma capacidade incrível de observar, de representar o mundo de forma simbólica, de se comunicar. É uma janela direta para a alma do Paleolítico. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? De caçar mamutes a pintar bisões nas paredes de uma caverna, a história da nossa origem é uma de adaptação, de inovação, mas também de uma busca profunda por um sentido no mundo. Talvez esse impulso de criar, de deixar uma marca, seja a pista mais antiga e mais fundamental do que realmente significa ser humano.